O Eterno levou o homem para o jardim do Éden, para que cultivasse o solo e mantivesse tudo em ordem. Há uma ideia que todos nós conhecemos quase como se estivesse no nosso ADN cultural. A ideia de que o trabalho é um castigo. É o som do despertador na segunda-feira. É o graças a Deus é sexta-feira. Associamos sempre o trabalho a um fardo, a algo que temos de suportar para, pronto, finalmente podermos viver. Mas as fontes que temos hoje à nossa frente sugerem uma coisa radical. E se tivermos a ver isto tudo ao contrário desde o início? É uma pergunta muito provocadora porque mexe com uma das experiências mais universais da vida humana, não é? A nossa análise de hoje mergulha precisamente nisso. Não se trata de romantizar o trabalho ou ignorar as dificuldades, que são muito reais. Trata-se de ir à origem de uma ideia, de escavar mesmo até à raiz. Exatamente. A nossa conversa vai girar toda em torno de uma única frase, um verso da Bíblia. Gênesis 2.15. Isso mesmo. Mas vamos olhar para ele através de uma lente muito poderosa, a das palavras originais em hebraico e dos comentários teológicos. A missão é tentar perceber qual era o design original do trabalho, antes de tudo o resto, e o que é que isso pode significar para nós hoje. E o ponto de partida é surpreendente porque nos leva para um tempo antes de haver sequer a noção de erro ou de castigo. Leva-nos a uma visão do trabalho não como um problema a resolver, mas como parte da solução para uma vida com significado. É quase como encontrar a planta original de um edifício e perceber que aquilo que hoje é uma parede de suporte, na verdade era para ser uma janela. Gosto dessa imagem. Gosto mesmo. Ok, então vamos a essa planta original. A primeira grande ideia que salta das fontes é que o trabalho não só não é um castigo, como precede qualquer tipo de falha humana. A nota que tenho aqui diz de forma muito direta: o trabalho nasce antes da queda. A passagem diz: o Eterno levou o homem para o jardim do Éden, para que o cultivasse o solo e mantivesse tudo em ordem. A chave de tudo está no timing. Certo, portanto, a ordem dos acontecimentos é a chave. Isto acontece no que é descrito como um cenário ideal, de perfeição. Não há conflito, não há desobediência, não há nada de errado. E a primeira coisa que acontece é? Uma atribuição de trabalho. Exato. É como encontrar um manual de instruções dentro da caixa do aparelho, em vez de o receber por correio depois dele avariar. O trabalho era uma instrução original, não era uma reparação. É a analogia perfeita. Ao colocar o trabalho como a primeira missão humana, o texto define-o como parte intrínseca da condição ideal. A queda que surge mais tarde, em Gênesis 3, não cria o trabalho. As fontes são unânimes nisto. A queda vem distorcer o trabalho. É aí que surgem a fadiga, a frustração, os espinhos e cardos. A tarefa em si torna-se penosa, mas a vocação original de cuidar e desenvolver o mundo, essa permanece. E as outras fontes que temos reforçam essa ideia. Lembro-me de uma citação que dizia algo como: ao homem foi confiada a responsabilidade de cuidar do jardim. A palavra aqui é responsabilidade, não é sentença nem punição. É uma entrega de confiança. Precisamente. E há outra fonte que vai ainda mais longe, explorando o propósito dessa responsabilidade. Cito a nota: o trabalho designado ao homem era fonte de alegria e desenvolvimento. Isto choca de frente com a nossa percepção cultural. A ideia não era que o trabalho fosse um mal necessário, mas sim um motor de crescimento, de satisfação. Ok, esta ideia de que o trabalho é uma vocação original e não um castigo, por si só já é uma grande mudança. Mas as nossas traduções, cultivar e manter em ordem, soam tão banais, tão funcionais. Tenho a sensação de que estamos a perder alguma coisa na tradução, que a riqueza da ideia não está a passar totalmente. E não está. É aqui que a análise linguística das fontes se torna absolutamente fascinante. Essas duas palavras escondem um universo de significado. Vamos pegar na primeira, traduzida como cultivar. A palavra hebraica é abad. Abad. E suspeito que não significa apenas pegar numa enxada e cavar. Nem de perto. Quer dizer, sim, abad pode significar trabalhar a terra, mas o seu campo de significado é muito, muito mais vasto. Significa também servir, adorar, dedicar-se com uma intenção profunda. Não descreve apenas uma ação física, descreve uma atitude interna. E o detalhe mais espantoso que as fontes apontam é que este é o mesmo verbo, a mesmíssima palavra usada mais tarde na Bíblia para descrever o serviço dos sacerdotes no santuário. Espera um pouco.
isso muda completamente a perspectiva. Quer dizer que, de acordo com esta lógica, o trabalho de um agricultor, mas, por extensão, o de um programador, o de um contabilista ou de um empregado de limpeza, tem na sua essência a mesma dignidade espiritual que o de um sacerdote oficiar num templo. É uma ideia quase vertiginosa. A arte da criação, fazer o mundo florescer, seja qual for a nossa tarefa, é uma forma de serviço sagrado. É um ato de adoração. Isto transforma o trabalho de uma tarefa meramente económica ou de sobrevivência numa vocação espiritual. É participar ativamente com o Criador. Não é exploração, é serviço. Uau! Isso aterra de uma forma muito forte. Deixa de ser o que é que eu posso tirar disto, para passar a ser como posso eu servir através disto. É uma revolução silenciosa na forma de olhar para o que fazemos todos os dias. E a segunda palavra, manter em ordem. A segunda palavra é chamar. E, tal como o Abade, a tradução manter em ordem ou guardar é correta, mas superficial. Chamar significa guardar, sim, mas também proteger, vigiar, zelar, preservar com a máxima atenção. Não é apenas arrumar a desordem, é proteger ativamente contra a desordem e o dano. Portanto, não é uma tarefa passiva de limpeza, é uma vigilância ativa. Uma proteção. Exatamente. Implica a responsabilidade de um guardião. A ideia é que o jardim, e por extensão tudo o que nos é confiado, não é uma nossa propriedade para usarmos como quisermos. É um dom. Foi-nos entregue em confiança. O ser humano não é o dono, é o zelador. A tarefa de chamar é garantir que a beleza, a ordem e o potencial do que foi recebido não se perdem. Pelo contrário, são preservados e até melhorados. Juntando os dois verbos, abade e chamar, a imagem que emerge é muito mais rica. Não é trabalha e arruma. É algo como serve com dedicação e protege com vigilância. É uma missão de mordomia. De cuidado responsável. E as fontes também destacam que isto não era um projeto com início e um fim, certo? Não era para arrumar o jardim e depois ficar deitado à sombra. De todo. Os verbos estão num tempo verbal que implica uma ação contínua. É um chamado permanente. Cultivar e guardar são processos diários, repetidos. O cuidado é uma prática constante. Não é um evento isolado. É uma fidelidade diária. O que me leva a uma das notas que mais me surpreendeu. A ideia de que o Éden, mesmo sendo descrito como um paraíso, precisava de manutenção. Eu nunca tinha pensado nisto. A imagem que temos de um paraíso é de algo estático, perfeito, autossuficiente. Mas esta ideia de que a perfeição exige cuidado contínuo, isso muda tudo. A vida boa não se sustenta sozinha. Se ligarmos isto ao quadro geral, as implicações são enormes. Do ponto de vista teológico, isto diz-nos algo muito profundo sobre a relação entre o Criador e a humanidade. Deus não criou um mundo perfeito e o gera por controle remoto, como se fosse um simulador. Ele escolhe partilhar a responsabilidade pelo seu florescimento. Ele cria uma parceria. Uma parceria, gosto dessa palavra. Não é uma relação de chefe e empregado, ou mestre e servo. É uma relação de parceiros no projeto de fazer o mundo prosperar. Exato. E essa parceria não se vive em grandes gestos heróicos e ocasionais. Vive-se na constância dos pequenos cuidados diários. É um pouco como cuidar de uma planta. Não adianta regá-la com 5 litros de água uma vez por mês e esperar que ela sobreviva. É aquele bocadinho de água a cada 2 dias que a mantém viva e a faz crescer. Parece que a vida, segundo esta lógica, funciona da mesma maneira. E o que é que isso significa para o nosso dia-a-dia? Para a nossa experiência, a nossa cultura está obcecada com o extraordinário, com o evento, com o pico de experiência. E esta ideia vira isso de cabeça para baixo. As fontes argumentam que Gênesis 2.15, na prática, santifica a rotina. O cuidado diário, aquele trabalho muitas vezes invisível, repetitivo, que ninguém vê ou aplaude, é apresentado como o motor central do propósito humano. É uma revalorização radical do cotidiano. Ou seja, o grande projeto, a grande descoberta, a promoção no emprego, tudo isso pode ser importante. Mas o que sustenta tudo é a fidelidade no básico. É a consistência, a presença, a atenção aos detalhes de cada dia. É uma ideia que confronta diretamente a nossa busca incessante por novidade e excitação. O propósito não está só no destino, mas no caminho diário de cuidar. Sim, a vida segundo esta lógica não se sustenta por milagres, mas pela fidelidade.
A beleza não se preserva por acaso, mas pelo cuidado atento. E isto não é uma ideia abstrata. Certo. Então, como é que aplicamos isto? A maioria de nós não trabalha num jardim. Como é que esta ideia de cultivar e guardar se traduz para a vida de um gestor de projeto, de uma professora, de um cuidador informal? As fontes sugerem que este princípio é universal. O jardim é uma metáfora para tudo o que nos é confiado. O chamado para abad e chamar, para servir e proteger, estende-se a todas as áreas da nossa vida. O nosso trabalho, seja ele qual for, é um jardim. As nossas relações familiares são um jardim. A nossa comunidade, o nosso bairro, a nossa própria saúde mental e espiritual, tudo são jardins entregues ao nosso cuidado. Então, tudo o que temos na vida é, de certa forma, algo que nos foi entregue para cuidarmos. Um relacionamento, por exemplo, não basta começar bem, é preciso cultivar com atenção, com tempo de qualidade e guardar de mal-entendidos, de negligência. Uma carreira não se constrói por si só, precisa de dedicação e de ser protegida de maus hábitos ou estagnação. É essa aplicação prática. Nada disto se preserva ou floresce por acaso. Uma amizade deixada ao abandono definha. Um talento não praticado atrofia. Uma comunidade sem o envolvimento dos seus membros desintegra-se. Quando o cuidado cessa, a vida, em todas as suas formas, começa a deteriorar-se. É uma lei quase natural, mas quando o cuidado persevera, mesmo quando é difícil e repetitivo, as coisas amadurecem, fortalecem-se e dão fruto. É uma perspectiva que exige muita responsabilidade, mas que, ao mesmo tempo, confere uma dignidade imensa a coisas que normalmente desvalorizamos. A rotina, a repetição, a constância, deixa de ser um fardo para passar a ser a estrutura que sustenta tudo o resto. Precisamente. A mensagem fundamental é que fomos criados para um compromisso diário com a vida. Cuidar não é um ato heróico esporádico que fazemos para a fotografia. É a prática constante e muitas vezes invisível que permite que tudo o resto exista. Resumindo esta nossa conversa, foi uma viagem e tanto. Partimos de uma visão quase universal do trabalho como um castigo, como um fardo, e ao escavar apenas um versículo e o significado das suas palavras, chegamos a uma compreensão completamente diferente. O trabalho como a nossa vocação original, uma parceria de cuidado constante que dá propósito e santidade à nossa rotina diária. E há uma recepção final proposta pelas fontes que, para mim, resume tudo de forma brilhante. Inverte completamente a narrativa a que estamos habituados, a de pecado, proibição e castigo. E diz o seguinte: antes de existir qualquer proibição, houve confiança. Antes de qualquer limite, houve responsabilidade. Isso é muito poderoso. A primeira interação descrita entre o Criador e a humanidade não foi uma regra, um não faças. Foi um convite, uma entrega de confiança. Toma conta disto, faz com que floresça. Coloca a responsabilidade não como um peso, mas como a primeira prova de valor e dignidade depositada no ser humano. É a base de tudo o que vem a seguir. A confiança vem primeiro. O que nos deixa com o pensamento final para refletir. Talvez o grande desafio das nossas vidas não seja procurar incessantemente algo novo, algo que ainda não temos, um novo projeto, uma nova relação, um novo trabalho. Talvez o verdadeiro chamado seja cuidar melhor, com mais intenção e dedicação, daquilo que já foi colocado nas nossas mãos. E isso leva-nos à questão que as fontes deixam no ar e que fica a ecoar. O que foi recebido para cultivar?